Boa noite, irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 92, do verso 12 até o verso 13. Salmo 92, do verso 12 até o verso 13. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Pai, obrigado por essa noite. A despeito de tudo que enfrentamos durante esse dia, algumas pessoas tiveram um dia tranquilo, outras tiveram o seu dia muito agitado, muito conturbado. A despeito de tudo isso, Senhor, nós estamos aqui na sua casa para bendizer e exaltar o seu santo nome. Nós entendemos, Pai, que aqui é o melhor lugar que nós poderíamos estar essa quinta-feira à noite, aqui na sua casa, para te bendizer, te exaltar, ouvir a sua voz, ó Pai. Então, Deus, fala ao nosso coração, porque nós chegamos aqui com muita fé no nosso coração. Nós chegamos nesse lugar com muitas expectativas, ó Deus. Então venha ministrar sobre a nossa vida, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Resiliência. A primeira vez que eu tive contato com essa palavra foi há mais ou menos 2 anos e meio atrás, no curso de formação ministerial Nova Vida. A política da Nova Vida, a política do Conselho das Igrejas de Nova Vida atualmente, é que antes que uma pessoa ela seja ordenada ao ministério pastoral, ela precisa passar por esse curso de formação ministerial. Então, há 2 anos e meio atrás, eu estava fazendo esse curso de formação ministerial, e a disciplina que eu estava cursando foi aconselhamento pastoral. E o meu professor foi um dos nossos pastores, o Roberto Leal, que é pastor da nossa igreja no Catete. Na conclusão do curso, ele nos pediu um trabalho, e ele falou que o trabalho seria sobre resiliência. Antes eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Hoje essa palavra ela está na moda. Resiliência é utilizada na administração, resiliência é utilizada na psicologia, resiliência é utilizada na ecologia. Resiliência ela está presente, é até uma palavra que podemos dizer, por que não, ela está na moda. Resiliência é uma palavra que está na moda. Então eu fiz esse trabalho e eu achei muito interessante o significado dessa palavra resiliência. E eu não sou o primeiro, eu vou estar empregando essa palavra hoje na teologia, empregando essa palavra hoje na ministração. Segundo o dicionário, resiliência é a propriedade que alguns corpos possuem, que alguns corpos apresentam, de retornar à sua forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica. Eu vou repetir. Resiliência, segundo o dicionário, alguns corpos apresentam essa capacidade de retornar à sua forma original depois que eles foram submetidos a uma deformação elástica. Em outras palavras, é retornar à forma original depois de você passar por uma situação difícil. A ecologia, ela emprega esse termo também. Na ecologia, a resiliência é quando um sistema ecológico ele sofre uma perturbação, e depois de sofrer essa perturbação, ele consegue voltar ao seu equilíbrio normal. Ele se equilibra. Na ecologia, isso é resiliência. Na física, resiliência é quando um objeto ele sofre uma pressão e ele retorna ao seu estado original. Na física é fácil da gente pensar resiliência. Por quê? Imagina você uma mola. Uma mola, ela sofre uma pressão. Quando a mola sofre a pressão, ela bate no chão, ela beija o chão. Mas depois que você retira a pressão,
em cima da mola, ela volta ao seu estado original. Na psicologia, eles também utilizam a questão da resiliência. Na psicologia, resiliência é a capacidade que o ser humano tem de retornar de voltar ao seu estado normal depois de ter passado por uma crise, depois de ter passado por um momento de medo, depois de um desequilíbrio emocional. Então, para a psicologia, uma pessoa resiliente é essa pessoa que passou por uma crise, passou por uma depressão, passou por tantas lutas, e depois essa pessoa, ela volta àquele estado que ela era antes. Então, para a psicologia, isso é resiliência. Depois dessas explicações que eu acabei de dar para você, a gente pode concluir que resiliência é voltar ao seu estado normal depois que você passa por uma perturbação. Resiliência é voltar ao seu estado normal depois que você passou por uma pressão. É você voltar ao seu estado normal depois que você passou por uma crise financeira, uma crise emocional. Isso é resiliência. E eu estive pensando que falar sobre resiliência é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Porque a nossa sociedade, o nosso país, o mundo, ele está em crise. As pessoas estão em crise. É claro, crises criadas às vezes por um contexto externo. Que contexto externo é esse? Pelo governo. Por exemplo, a crise financeira que o Brasil está inserido, não fomos nós que fizemos essa crise acontecer. Todo um contexto governamental, de corrupção, acabou gerando isso. Nós então somos impactados por essa crise promovida pelo governo. A saúde pública, nós não temos hospitais. Quando você fica doente, se o hospital tem médico, não tem medicamento. Se tem medicamento, não tem médico para te atender. Então é uma crise que nós também temos que lidar, todo mundo passa por isso. Nós temos que viver com uma crise de segurança pública. As pessoas hoje, elas não têm segurança, as pessoas hoje estão andando com medo na rua. Se uma criança solta um estalinho do seu lado, você começa a gritar achando que é tiro. Mas é um momento que nós estamos vivendo. As pessoas, elas não têm paz. As pessoas estão em uma crise que foi produzida por todo um contexto externo, mas que de alguma forma essas crises, promovidas por um contexto externo, elas afetam a nossa vida. Se nós temos que lidar com essas crises produzidas por todo um contexto externo, em meio a tudo isso, temos que lidar com as nossas crises, com as crises internas, com uma crise familiar, com uma crise conjugal, problema com a sua filha, problema com o seu filho, problema com o seu marido, por uma crise financeira promovida por você, por uma má administração do seu dinheiro. Em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, nós estamos tendo que lidar com esses problemas nossos que estão dentro das nossas casas. Nós estamos assim, e fomos ministrados no domingo pelo nosso pastor Bispo Miguel, que toda família tem o seu problema, e a nossa família também não é diferente. A nossa família está cheia de problema, a nossa vida está cheia de frustração. Em meio a todo esse contexto exterior de crises, estamos tendo que lidar com as nossas frustrações também. Com certeza, a grande maioria aqui não está satisfeita com quem você é hoje ou com o que você conquistou. Você investiu dinheiro em alguma coisa e não deu certo. Você investiu tempo no seu filho, dinheiro no seu filho, e você tem problema com ele. Todo mundo aqui hoje, pessoal, sem exceção, nós somos impactados, nós acabamos tendo que lidar com esse tipo de crise. Todo mundo hoje vive algum tipo de crise na sua vida, algum tipo de desequilíbrio na sua vida. Todo mundo hoje vive algum tipo de perturbação na sua vida. Você se sente pressionado a fazer determinadas coisas, às vezes pelo contexto que você está vivendo. Pois bem, o salmista Davi, no Salmo 92, ele traz um alento para a nossa alma.
ele traz um alento para a nossa alma no Salmo 92, porque ele começa o Salmo 92 no verso 12, dizendo assim, que foi o nosso texto introdutório: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Os justos florescerão como a palmeira, talvez não tenha nenhum sentido para você. Que os justos vão florescer como a palmeira, você ouvindo isso não parece nada de excepcional. Você ouvir que o justo vai florescer como a palmeira não parece nada de extraordinário, até você entender o contexto de tudo isso, até você entender o que significa a palmeira, qual é o contexto que a palmeira está inserida. Você conhece uma palmeira? Você já viu uma palmeira? Projeta a imagem de uma palmeira. Tem inúmeros exemplos de palmeira, e eu escolhi apenas um para poder mostrar para você, para ajudar você na sua imaginação. Essa é uma palmeira. Estou apresentando a palmeira para a igreja e a igreja para a palmeira. A palmeira, quando ela recebe um vento, deu para imaginar uma palmeira recebendo vento, ela fazendo assim, balançando? Na praia, num lugar deserto, você já viu alguma palmeira? E quando o vento vem de uma forma forte, a palmeira ela faz assim, ó. A palmeira ela balança. Quando o vento é muito forte, a palmeira chega a fazer assim, ó. Ela chega a se encurvar. Quando a palmeira ela está diante de uma tempestade, ela chega a se encurvar até o chão. Ela chega a se encurvar até o chão. E depois que a tempestade passa, a palmeira ela volta para o seu estado original. A palmeira ela tem resiliência. Vem um vento forte sobre a palmeira e ela encurva. Vem uma tempestade sobre a palmeira, ela beija o chão, mas ela não fica prostrada. Depois que a tempestade passa, depois que o vendaval passa, a palmeira ela fica de pé. Não somente fica de pé, a palmeira, depois que o vendaval passa, depois que a tempestade passa, acontece algo na palmeira que é extraordinário. As raízes dela, logo após a tempestade, começam a se aprofundar no solo. Depois que a palmeira ela passa pelo vendaval, ela passa pela tempestade, a raiz da palmeira ela começa a entrar no solo. Se ele encontra uma rocha, ela não para. As raízes dela começam a abraçar a rocha, dando mais força para a palmeira. Então o salmista Davi, ele vira e fala que os justos, eles vão florescer como a palmeira. Ou seja, você é uma palmeira, meu irmão. Você pode estar diante de uma crise, você pode estar diante de uma tempestade, você vai encurvar, você pode beijar o chão, mas daqui a pouco você vai estar de pé. Daqui a pouco você vai ficar de pé. E as suas raízes, elas serão mais profundas do que a situação que você encarou pela primeira vez. As suas raízes, elas vão se aprofundar. Eu gostaria de falar para você, nessa noite, como podemos desenvolver a resiliência nas nossas vidas. Porque Deus, Ele nos encheu de resiliência. Você, querido, você é forte. Você é mais forte do que você imagina, você sabia? Você é mais forte do que você imagina. Por quê? Você tem resiliência. O Provérbios, Salomão em Provérbios, no capítulo 24, no verso 16,
Ele diz assim: o justo ele pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Isso se chama resiliência. Você encurva, você cai, mas você não fica prostrado, você não pode ficar prostrado, porque você é resiliente. Daqui a pouco você vai voltar ao seu estado original, daqui a pouco você vai voltar à sua forma original. E eu escolhi aqui 3 tópicos para desenvolvermos a nossa resiliência. O primeiro pode parecer não ter muito sentido, porque o primeiro é para você valorizar o que você tem. Valorize o que você tem. Para desenvolver a sua resiliência, você precisa valorizar o que você possui. Parece algo assim tão sem sentido, tão fora do contexto do qual eu estou explicando para você. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas estão presas, elas estão com os seus olhos naquilo que elas perderam. As pessoas hoje caminham dentro da igreja olhando para as suas perdas. Quando elas não estão olhando para as suas perdas, elas estão seguindo as suas conquistas. Elas estão com foco nas suas conquistas. Elas nunca estão com um espírito grato por aquilo que elas têm agora. Elas estão olhando para o passado. Poxa, no passado eu tinha muito dinheiro. Poxa, no passado meu marido recebia bem, eu tinha muito dinheiro, o Estado pagava bem, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Elas estão olhando para o passado. Ah, no passado eu tinha aquela casa, no passado eu tinha aquele carro. Elas estão olhando para o passado e estão esquecendo daquilo que Deus deu para elas no presente. Quando elas não olham para o passado, elas estão olhando para o futuro. Elas estão dizendo: eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Os olhos das pessoas estão no passado ou estão no futuro? Nunca estão no presente. Porque as pessoas não valorizam o presente. Elas não valorizam aquilo que Deus deu a elas. É por isso que elas estão reclamando. Max Lucado, no seu livro, se eu não me engano, Ele Ainda Remove Pedras, ele diz assim: o que você tem é mais importante do que aquilo que você deseja. O que você tem hoje é mais importante do que aquilo que você deseja. O que você tem hoje, querido, é mais importante do que aquilo que você quer conquistar. Talvez você não tenha o carro que você gostaria de ter. Talvez você não tenha a casa que você gostaria de ter. Mas você tem saúde, os seus filhos estão bem, a sua esposa está bem. Aquilo que você tem é mais importante do que aquilo que você quer ter, do que aquilo que você quer conquistar. A alegria com seus filhos, talvez você não more na casa que você gostaria de morar, mas às vezes você fica com seu filho naquele chão, sabe? Aquele chão todo quebrado, você fica rodando lá com seus filhos brincando. Aquilo que você tem é mais importante do que aquilo que você deseja. Eu estou sem carro no momento. Ficar sem carro é uma droga. Marco Aurélio e eu estamos sem carro. Ficar sem carro é uma droga. Aí o que eu faço? Eu venho para a igreja andando com a minha esposa. A gente vem brincando, um fazendo cosquinha no outro, um rindo da cara do outro, rindo das pessoas. Ah, mas você não tem carro, e daí? Aquilo que eu tenho é mais importante do que aquilo que eu desejo. Tenho uma família maravilhosa, eu tenho saúde, a gente não está doente, eu tenho que agradecer a Deus por aquilo que eu tenho. Comece a se focar nas coisas que Deus deixou para você, porque as coisas que Deus deixou para você, essas são as coisas importantes. O segundo tópico: não permita que a vida pare. Quando as pessoas estão passando por esse momento de crise, por esse momento de tempestade, por esse momento de dificuldade, as pessoas elas querem parar.
As pessoas param, elas não têm mais força para poder continuar as suas vidas, elas não têm mais força para seguir em frente, ou não querem mais seguir em frente, porque elas estão frustradas, elas estão desanimadas, elas estão paradas no tempo. Eu gostaria de ler um salmo com você, abre comigo aí, e eu vou concluir esse tópico. É o Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor livra o justo de uma tribulação, de duas tribulações. Quantas tribulações? Fala bem alto, de quantas tribulações? O Senhor livra o justo de todas as tribulações, meu irmão. De todas as tribulações, não apenas de uma, não apenas de outra. Essa crise que nós estamos vivendo, esse vendaval que nós estamos passando, essa tempestade que nós estamos inseridos, o Senhor também vai nos livrar dela. Você pode ter beijado o chão, mas meu irmão, você não vai ficar prostrado, você vai florescer como a palmeira, você vai dar fruto como a palmeira, você não vai ficar prostrado, meu irmão, porque o Senhor não desampara os seus. Você é resiliente, você é resiliente, você aguenta, irmão, você aguenta, e quando esse vendaval passar, quando essa crise passar, quando essa tempestade passar, o que vai ter nos seus lábios é júbilo, é alegria, é a canção da vitória, é palma. É isso que vai ter nos seus lábios, porque nós somos palmeira, nós somos palmeira. Vem a tempestade, vem a crise, a gente beija o chão, mas daqui a pouco, quando ela passa, está todo mundo de pé. O terceiro tópico: tenha esperança que o próximo ciclo será melhor. Tenha esperança, meu irmão, que o próximo ciclo, ele vai ser melhor. Quando eu penso em ciclo, eu penso nas estações da vida. As estações. Eu penso no inverno, eu penso no verão, eu penso no outono, eu penso na primavera, porque tudo isso é um ciclo. Você não vive eternamente no inverno, você não vive eternamente na primavera, você não vive eternamente no verão, tudo isso é um ciclo, e esse ciclo que nós estamos vivendo, até numa configuração política do nosso país, uma configuração econômica, isso é um ciclo, meu irmão. O que nós estamos vivendo na nossa vida, com as nossas crises, com as nossas tempestades, é um ciclo, ou seja, isso não dura para sempre. Tenha esperança que o próximo ciclo vai ser melhor. Eu me lembro quando eu era garoto, eu fui garoto nessa igreja, eu me lembro quando eu era garoto, um dia depois que eu perdi a minha mãe, a tia Cátia, ela me levou no Geração Vida, numa salinha. Eu estava chorando muito, né? Perder a mãe não é perder cachorro. Eu estava chorando muito, era garoto, estava muito triste. Aí a tia Cátia, ela me colocou numa cadeirinha, ela enxugou as lágrimas dos meus olhos, e a tia Cátia falou assim, o que ela falou nunca mais eu esqueci. Eu falo muito isso na juventude, quando eu estou aconselhando alguns jovens. Ela falou assim: Rafael, não agora, não hoje,
Não daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, mas eu garanto para você que um dia você vai testemunhar muito. Um dia você vai dar testemunho de tudo isso que você passou. Queria falar para você a mesma coisa. Talvez não hoje. Talvez não semana que vem. Talvez não no próximo mês. Mas você um dia vai testemunhar tudo aquilo que você está passando. Porque aquilo que você está vivendo é só um ciclo. O próximo ciclo, ele vai ser melhor, meu irmão, tenha esperança. Que o próximo ciclo vai ser melhor. E você vai testemunhar. 17 anos depois, 18 anos depois, 19 anos depois, eu estou aqui testemunhando. O tempo ele passou, os ciclos foram passando. Vieram algumas tempestades, vieram alguns vendavais, eu beijei o chão uma porção de vezes, fui lá com a boca no chão, mas quando a tempestade passou, eu fiquei de pé, e eu estava mais forte. Com você também, a crise que você vive, essas tempestades que você vive, os vendavais que você está vivendo, eu não sei, querido, quantas vezes você já beijou o chão. Só quem passa sabe. Só quem passa sabe. Porque as pessoas veem você na igreja tão sorridente. As pessoas veem você na igreja tão alegre, dando tchau para todo mundo. Elas nem têm noção do vendaval que tu passa. Estão achando que você está rico e tu está vindo a pé para a igreja porque está sem dinheiro. As pessoas não têm noção de quantos beijos você está dando no chão porque o vento está te jogando lá, o vento está te jogando para cá. Mas quando esse vendaval passar, meu irmão, você vai estar mais forte nessa parada. Você vai estar mais forte nessa parada. Você vai estar mais forte nesse negócio. Você vai estar de pé e você vai estar mais forte. Você vai estar mais forte. Gosto de ficar ouvindo esses pequenos documentários sobre a vida dos artistas, sabe? Da pessoa que era pobre, né? Aí virou artista, ficou famoso em Hollywood. Eu gosto de ficar ouvindo essas histórias de superação. Pessoas que não tinham nada na vida e depois conquistaram riquezas, ficaram bem, se tornaram pessoas famosas, pessoas importantes. Eu gosto de ficar ouvindo isso. Eu falo até para Deus: Senhor, eu estou tão preparado para tudo isso. Queria contar essa história algum dia. Mas eu gosto de ficar olhando a história do Michael Jordan. O Michael Jordan, ele é considerado ainda hoje, né, um dos maiores jogadores de basquete que já existiu. E o Michael Jordan, ele foi reprovado por inúmeros treinadores. As pessoas olhavam para o tamanho do cara e falavam assim: isso não vai dar para basquete não. Aí ia fazer o teste com outro treinador, esquece, está reprovado. A história do Michael Jordan é a seguinte: toda vez que ele era reprovado, ele ia para a rua dele. Ele morava num lugar muito pobre nos Estados Unidos, e ele ia para a rua dele, tinha uma cesta de basquete, e ele ficava lá treinando, a madrugada inteira. Ele falou que a plateia era os ratos, porque os ratos ficavam correndo para lá, correndo para cá, e se tornou o maior jogador de basquete da história. Walt Disney. Quem não conhece, quem nunca assistiu um filme da Disney? Todo mundo. Ele já deu errado, tinha dado errado em mais de não sei quantos negócios na vida. Quando olharam a história dos 3 porquinhos, as pessoas riram dele. Os 3 porquinhos? Isso não vai dar certo não. Disseram que o Mickey assustava as mulheres. Olha só, vocês são medrosos assim desse jeito mesmo?
O Mickey assustava as mulheres. E olha para a Disney hoje. Sonho de toda criancinha que é ir nos Estados Unidos para ir para a Disney. Histórias de superação. Pessoas que venceram na vida. Isso me leva a pensar que essas pessoas, elas acreditavam que um novo ciclo iria chegar na vida delas a qualquer momento. Foi por isso que essas pessoas, elas não desistiram. Estou falando para você, tem inúmeros personagens, pessoas ímpias, que nem conheciam a Deus, que nem temiam a Deus, e essas pessoas acreditaram que um novo ciclo poderia se iniciar na vida delas. Essas pessoas foram resilientes. Olha, querido, se essas pessoas que não temem a Deus, elas acreditaram dessa forma e elas conseguiram vencer, eu e você, quem somos nós para querer parar? Nós temos o maior exemplo de resiliência nas nossas vidas. Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso maior exemplo de resiliência. Ele apanhou, foi sacrificado, foi crucificado, morreu, ele beijou o chão, mas no terceiro dia a palmeira se levantou e ele estava de pé. Ah, coisa boa! Ele estava de pé. Nosso maior exemplo de resiliência. Querido, você é resiliente. Sabe, você aguenta. Você é palmeira. Vira para o seu irmão e fala para ele: você é palmeira. Vira para o outro e fala para o outro: você é palmeira. Aleluia. Não é Palmeiras não, é palmeira. Feche os seus olhos. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Jesus, obrigado. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos entregou as nossas crises. Os irmãos que vão servir a mesa, pode vir para frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos entregou as nossas crises. O Senhor não nos entregou as nossas tempestades. O Senhor não nos entregou os nossos sofrimentos, ó Pai. Senhor, muitos de nós nessa noite estamos aqui beijando o chão, Senhor. Beijando o chão por causa da crise, beijando o chão por causa do vendaval, beijando o chão, Senhor, por causa da tempestade. Ô Espírito Santo, dai-nos força, Senhor. Dai-nos força para passarmos por esse ciclo de perda. Dai-nos força para passarmos por esse ciclo de frustração, por esse ciclo de angústia, por esse ciclo de dor, por esse ciclo de amargura, Pai. Senhor, nós temos certeza absoluta que depois de tudo isso, nós estaremos de pé, Senhor. Ah, Senhor, nós estaremos mais fortes, nós sairemos dessa mais forte, porque o Senhor é conosco, Pai. Sairemos dessa mais forte, porque o Senhor é conosco. Talvez não saiamos desse chão hoje, talvez não saiamos desse chão na semana que vem, mas nós temos a certeza que dias melhores estão por vir. Nós temos a certeza que dias melhores estão chegando sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque a sua palavra, ela diz isso, que nós vamos florescer como a palmeira,
nós vamos dar fruto como a palmeira, Senhor. Plantados na casa do nosso Deus, nós vamos florescer. Oh Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode